Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a rodada que já começou aí e com bons resultados para o Leão Azul Paraense, que sonha ainda com uma vaga na Série A de 2026. O Remo que entra em campo no próximo domingo contra o Operário no Paraná. O Leão Azul que viaja hoje lá para o sul do país e vai com a missão de trazer os 3 pontos neste jogo muito importante. Nós vamos já trazer aqui alguns resultados, se foram ou não positivos para o Clube do Remo, aí neste objetivo. Como pode ser escalado esse Clube do Remo? Será que Guto Ferreira ganhou problemas durante a semana? Ganhou soluções? Nós vamos conversar com vocês também neste conteúdo e falar também sobre a confirmação do local da partida contra a equipe do Atlético Paranaense na semana que vem. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clique também no botão hypar para que assim o YouTube consiga entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho, colocando também o vídeo lá no topo da plataforma. E não esquece também de verificar a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, primeiramente quero conversar com vocês sobre como está esta 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão Azul que entra em campo no próximo domingo, vai ser uma das últimas partidas aí da rodada, às 4 horas da tarde, lá no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, diante do Operário. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse jogo, mas quero primeiramente falar aqui sobre os jogos já desta 30ª rodada. Ontem, o rival ficou no empate 1-1 com a equipe do Cuiabá. Resultado esse muito bom para o Clube do Remo, né? Porque segurou ali o Cuiabá na pontuação. O Cuiabá estava chegando aos 48 pontos, mesma pontuação do Atlético Paranaense. Entretanto, com esse empate, o Cuiabá ficou ali, né, na 6ª posição, atrás do Novo Horizontino e dos 4 times que estão neste momento no G4. E o Criciúma também empatou lá em Goiânia contra o Vila Nova, segurou também o Vila Nova estava vencendo e ia chegar aí a 38 pontos, né? E segurou também a equipe do Criciúma, que até assumiu a liderança com 50 pontos, mas Goiás e Coritiba ainda jogam nesta rodada e podem ultrapassar a equipe catarinense. O Remo que também vai secar, óbvio, a Atlético Paranaense, que viaja a Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense, e também vai aí torcer contra a equipe do Novo Horizontino, que também joga nesta rodada. Me falhou agora a memória do adversário do Novo Horizontino, tá? Depois a gente vai conversar mais sobre os detalhes desta 30ª rodada. Como eu disse, o Remo vai entrar em campo no próximo domingo, e esses resultados já começaram a ajudar o Leão Azul, que, claro, vai entrar em campo em Ponta Grossa só pensando na vitória. Não adianta a gente contar aqui com os resultados positivos dos adversários se a gente não fizer a nossa parte lá no Paraná. E é óbvio que a comissão técnica, aí comandada pelo Guto Ferreira, já sabe disso. Os atletas também já sabem disso, da importância desse jogo. É como o próprio clube já disse, né, gente? Algumas postagens recentes. São as últimas finais, né? São 9 finais agora. Tinha a primeira final contra o CRB, nós vencemos. Agora tem mais 9 finais pela frente nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, a Confederação Brasileira de Futebol, ela confirmou a alteração do local do jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Na tabela, primeiramente estava marcado para o Mangueirão, mas por conta de um show de uma dupla sertaneja no dia 10, ou seja, na próxima sexta, a CBF acabou mudando o local do jogo. É o que eu expliquei para vocês. Quando o show vai acontecer, geralmente a logística do show ali demora em torno de 2 a 3 dias para montar os equipamentos. E não teria tempo hábil, né, entre montar a logística do jogo e montar a logística do show também. Então a CBF acabou mudando aí o local do jogo. E olha, teve até uma história aí do Atlético Paranaense, né, ter feito um pedido à CBF que não queria jogar no Baenão, mas com todo respeito ao Atlético Paranaense, não acho que eles têm poder para ficar exigindo da CBF
onde eles irão jogar. Pô, o Atlético Goianiense veio aqui, né, não reclamou de nada, jogou o jogo, venceu o Remo, né? E eu não vi esse choro todo. Então, se o Atlético Paranaense realmente pediu isso à CBF, sinceramente, estão se achando mais do que são, tá? Enfim, a minha opinião, desnecessário se isso aconteceu realmente. Mas acho que foi mais uma questão de bastidores, não vi sair nada em nenhum veículo aí oficial. Então, no dia 9 de outubro, tá? Às 9h35 da noite, um horário bem ruim no Paranaense, Remo e Atlético Paranaense, próxima quinta-feira. E o Remo deve soltar aí nos próximos dias de novo a informação sobre o check-in para o sócio torcedor. Aí o torcedor vai ter que fazer o check-in para confirmar ali, né, a sua presença e depois soltar os valores também dos ingressos. Eu acredito que vai ficar na mesma faixa de valor, a não ser, né, se Deus quiser, o Remo vai vencer o Operário, a diretoria pense, pô, vou colocar um preço mais caro aqui, porque eu sei que a torcida vai em peso para esse jogo. Infelizmente, né, se o Remo vencer o Operário, infelizmente nós vamos ter prejuízo, porque se o Remo vence o Operário, cara, era jogo para mais de 40 mil no Mangueirão, sem dúvida alguma. Eu queria aqui realmente fazer uma reflexão com vocês. A gente sabe que desde quando o Mangueirão foi inaugurado, que o Mangueirão receberia shows. Só que desde o ano passado, em 2023 isso não aconteceu muito. É mais do ano passado para cá. O Mangueirão tem colocado os shows como prioridade. Ano passado, por exemplo, no jogo contra o São Bernardo, nosso último jogo em Belém, foi uma força-tarefa para desmontar um palco gigantesco que foi montado lá no estádio. Né? E a gente viu, infelizmente, aquela estrutura feia atrás do gol ali do São Bernardo e depois no gol do Rangel também, atrapalhar a visão dos torcedores, né? Que pagam os seus ingressos e não conseguem enxergar o campo de uma maneira 100%. Então, infelizmente, a administração do Mangueirão acaba priorizando hoje esses shows. É verdade, o Mangueirão precisa se pagar também, hoje é uma arena multiuso, mas o Mangueirão ele só foi reformado, eu vou falar isso aqui muito claro para vocês. O Mangueirão só foi reformado por conta do nosso futebol, gente. Por conta de Remo e Paysandu. Mas é aquela coisa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Mangueirão não é dos clubes, o Mangueirão é do governo do estado. E o governo do estado hoje ganha muito dinheiro, obviamente, com os shows que são marcados por lá. Mas é uma reflexão que a gente faz, né? Tomara que, a partir do ano que vem, quem sabe o Remo numa Série A, essas questões possam ser aí melhores conversadas. Smith, mas o Palmeiras em São Paulo tem o Allianz Parque e o Palmeiras também cede o seu estádio para shows. Mas o Palmeiras, o estádio é dele, né? O estádio é do Palmeiras e é um acordo de 20 anos, que já vai acabar, se eu não me engano, 2034, eu acho, né? 2034, acho que acaba esse acordo do Palmeiras, porque são 20 anos de contratos aí com essa empresa. Aí a empresa usa por 20 anos, depois o estádio fica pro Palmeiras. O Palmeiras vai ficar com uma arena lindíssima e com o estádio depois só para ele. Acordo. Mas o Mangueirão, infelizmente, não é do Remo, nem do rival. Então a gente acaba, né, tendo que conviver com esses shows, né, que infelizmente tem atrapalhado. Ainda mais esse ano, com a COP30. Então o Mangueirão vai ser cada vez mais utilizado. E é por isso que a gente também vai para o outro debate, né? Porque que o Baenão ainda não tem a estrutura que a gente merece, uma capacidade que a gente merece. Infelizmente, o Baenão não foi ampliado, o Baenão não foi reformado, não teve um projeto ali de ampliação e a gente tem que conviver com isso. Infelizmente, né, gente? Infelizmente. Mas é apenas a minha opinião, quero saber a opinião de vocês também. Concordam ou não com esse jogo ter ido para o Baenão? Infelizmente, por conta aí de shows lá no Mangueirão. Bom, agora eu quero conversar com vocês sobre uma situação importante também a respeito aí do jogo do próximo domingo contra a equipe do Operário, tá? Ontem o Reinaldo não treinou, mas segundo as informações aí da Rádio Clube, ele deve viajar hoje para a cidade de Ponta Grossa e deve entrar em campo contra a equipe do Operário, né? O Reinaldo acabou sentindo dores ali musculares, não treinou ontem, mas segundo as informações não preocupa para esse jogo. Como eu já disse para vocês, o Sávio retornou aí aos treinamentos. Tem a possibilidade também do Pedro Rocha, né, retornar. É um pouco difícil ele viajar hoje com a delegação. Vamos ver se o NASP vai liberar ou não ele para este jogo. Fica até um mistério aí para a equipe do Operário, né? Saber se o Pedro Rocha vai ou não entrar em campo. Mas tirando aí, né, a questão do Pedro Rocha, o Guto Ferreira vai ter um elenco bom à disposição para este confronto.
Lembrando que o Regis também está no departamento médico. O Nathan Santos, que estava com aquela lesão no pé, já apareceu aí nos vídeos da Remo TV treinando. Acredito que está 100% também. Mas o Marcelinho deve ser o dono da posição novamente neste jogo diante do Fantasma. O pessoal até comentou no último vídeo que eu postei aqui hoje no canal, né, anteontem, de que o Remo tinha começado com o Eduardo Melo, que provavelmente vai começar com o João Pedro. O Eduardo Melo foi tão mal nesse jogo, assim, saiu logo, né, que eu nem lembrava dele. O João Pedro entrou tão bem que a gente nem lembrou do Eduardo Melo. Então essa podia ser a única mudança, ou pode ser a única mudança em relação ao time que começou o jogo contra a equipe alagoana no último domingo. O Remo vai treinar hoje ainda no Baianão, já deve ter treinado pelo horário aqui que eu estou gravando esse conteúdo, e viaja na parte da tarde para a cidade de Curitiba, onde ele vai realizar treinamento por lá e depois vai para a cidade de Ponta Grossa, onde encara o Operário no próximo domingo às 4 horas da tarde. Detalhe, hein? Setor visitante deve estar lotado lá para receber o Fenômeno Azul. O jogo vai ser 4 horas da tarde no domingo. Muita gente desce de Curitiba, Floripa, né, São Paulo para ver esse jogo aí. Sem dúvida alguma, o Fenômeno Azul vai invadir lá o Germano Krieger, como foi em 2015, naquela vitória por 1-0, gol contra lá do alemão. O jogo que valeu pelas quartas de final da Série D, e depois o Remo confirmou o acesso em outubro de 2015, jogando com o Mangueirão lotado. Enfim, é um final de semana importante pra gente, é mais uma decisão, e vai ser muito fundamental uma vitória diante da equipe do Fantasma. Saiu agora há pouco, pessoal, uma informação aí no DOL, né, de que o Repá pode ser decisivo aí pro rebaixamento do rival. Pois é, o rival ontem que empatou com o Cuiabá. Se eles perderem para o Botafogo e os times que estão ali fora da zona de rebaixamento seguirem vencendo, matematicamente eles podem chegar no Repá com chances de rebaixamento. Então olha a importância também desse Repá aí. Além da importância para o rival, né? Importância pra gente também, porque se a gente consegue essa sequência de vitórias contra o Operário, contra o Atlético Paranaense, a gente chega também muito forte no Clássico Repá. Então é por isso que é importante uma vitória do Remo no domingo, mesmo sabendo que o Operário é um time forte jogando lá em Ponta Grossa. Mas a gente vai conversar bastante ainda, acredito que no vídeo da noite nós vamos conversar um pouco mais sobre esse Operário, nosso adversário deste domingo. A gente vai trazer um pouco mais de assuntos em relação a este confronto. Beleza? Galera, não esquece de deixar o like, de verificar a tua inscrição, de hypar o conteúdo e, claro, de comentar também os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!